Olá pessoal, me chamo Lohane e na aula de hoje nós vamos aprender sobre grandezas e seus comportamentos e também sobre regras de 3 simples. Então bora lá! Primeiramente nós vamos entender o conceito de grandeza e eu já até expliquei um pouquinho sobre isso no vídeo de razão e proporção. Então se você não assistiu, você pausa esse vídeo aqui, volta lá no outro vídeo de razão e proporção, porque ele vai ser fundamental para a aula que nós vamos explicar hoje, tá bom? Então, nós entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado, e as grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. Então, alguns exemplos de grandeza são volume, a massa, superfície, comprimento, a capacidade, velocidade, tempo, custo, produção e muitos outros. Então, é muito comum no nosso dia a dia situações em que relacionamos duas ou mais grandezas. Então, identificar essas grandezas são muito importantes. Então, vamos praticar um pouquinho. Então, letra A. Em uma corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Então, vocês conseguem identificar o que nós podemos medir aqui nesse exemplo? Bom, se você respondeu velocidade e o tempo, você acertou, e essas são as grandezas. Agora a letra B. Em um forno utilizado para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. E agora, quais são as grandezas? Bom, as grandezas são duas, o tempo e a produção. E aí, acertaram? Agora nós vamos estudar dois tipos de comportamentos que ocorrem quando as grandezas sofrem variações, mas apresentam um padrão de regularidade, e nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos pegar um exemplo de grandeza diretamente proporcional para conseguir entender. Então, Sara passará o dia em um parque de natação da cidade. Nesse dia, acontecerá um campeonato de nado raso, com provas de 100, 200, 400 e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Gabriel participará de todas as provas. Os tempos de Gabriel em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. Então, olha a pergunta. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Gabriel fará as provas de 400 e 800 metros? Bom, já dá para identificar quais são as grandezas. Então, nesse caso, é o tempo e a distância. Então, vamos organizar os dados em uma tabela, como vocês podem ver aqui. E nós temos que Gabriel, ele gastou 60 segundos em 100 metros e 120 segundos em 200 metros. Então, ele dobrou o tempo, quando dobrou o comprimento da prova. Então, aqui de 100 foi para 200 e de 60 foi para 120. Então, de forma semelhante, vamos pensar o que vai acontecer quando o comprimento da prova for de 400 metros ou de 800 metros. Então, uma forma de resolver é pensar que de 200 para 400, dobramos o comprimento da prova. Então, mantendo o mesmo padrão observado, nós dobraremos o tempo de 120 segundos e vamos calcular o valor de x e o valor de y. Então, o valor de x seria 120 vezes 2, já que vai ser o dobro, que dá um resultado de 240. E agora, de 400 metros para 800 metros, se mantermos o mesmo padrão, vai acontecer o mesmo. Então, basta dobrar o valor de 240, que é o valor de x. Então, temos que y vai ser 240 vezes 2, resultando em 480, como pode ser observado aqui na tabela o resultado. Então, agora outra perguntinha. Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Gabriel? Bom, observa-se que ao dobrarmos o comprimento da prova, dobramos também o tempo gasto para finalizá-la. Então, essas grandezas estão relacionadas de modo que, quando uma delas aumentou, a outra também aumentou na mesma proporção. Dessa forma, podemos dizer que essas grandezas estão relacionadas entre si e são diretamente proporcionais. Então, esse é o significado de grandeza diretamente proporcional. E aí, ficou mais claro com o exemplo, não é?
no exemplo anterior, a gente conseguiu calcular apenas de cabeça. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha como calcular através de uma constante de proporcionalidade e também o que seria isso. Então, vamos lá. Como 60 dividido para 100 é igual a 0,6, então essa razão, não é? 60, que é o tempo, por 100 metros, a nossa razão, vai ser igual a 0,6. Então, nós temos que 0,6 é a constante da proporcionalidade envolvida. Então, quando a gente divide, não é essa razão, a gente encontra a constante de proporcionalidade. Então, representando essa constante por K, o comprimento da prova por X e o tempo por Y, temos. Então, para Y é igual a 100 vezes K, então vai ser 100 vezes 0,6 é igual a 60 segundos. Agora, quando é 200, então temos 200 metros vezes a constante. Nós temos 200 vezes 0,6, que vai dar 120. Já quando é 400, multiplicando pela constante 0,6, é igual a 240. E 800, multiplicando por 0,6, é igual a 480. Então, foram todos os resultados que nós encontramos aqui no complemento da prova. Então, é possível concluir que o tempo gasto, não é o x, é dado pelo produto da constante da proporcionalidade, 0,6, pelo valor do comprimento da prova, o que podemos representar por. Então, y vai ser igual a 0,6 vezes x, que é o que a gente quer descobrir, ou y dividido por x é igual a 0,6. Que é só trocar aqui, o x foi para o outro lado dividindo, então ficou nessa continha aqui. Então, a gente pode resumir o que nós achamos através de uma outra fórmula. Então, olha só, se x e y forem duas grandezas diretamente proporcionais e k a constante da proporcionalidade, então nós temos y vai ser igual a k vezes x, ou até mesmo y dividido para x, não é? O x passou para o outro lado dividindo, vai ser igual a k, então vai ser igual a nossa constante. E é sempre assim quando for uma grandeza diretamente proporcional. Então, nós vimos que é possível utilizar uma sentença algébrica para expressar a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais, ok? Agora, nós vamos ver a outra grandeza, que é inversamente proporcional. Então, vamos ilustrar um pouco através de um exemplo. Maria vai à praça todos os dias para patinar. Ela tem conseguido dar um certo número de voltas na pista de patinação da praça em 30 minutos, numa velocidade de 4 metros por segundo, considerada constante. Maria deseja patinar mais rapidamente, aumentando sua velocidade a cada dia, para 5 metros por segundo, 6 metros por segundo e 7 metros por segundo. Então, qual será o tempo gasto por Maria para dar o mesmo número de voltas na pista de patinação com cada uma dessas velocidades? Então, aqui primeiro a gente vai identificar quais são as grandezas. Então, a grandeza nesse caso é a velocidade, não é? E o tempo. Então, agora nós vamos aprender que é possível utilizar uma sentença algébrica para expressar a relação entre duas grandezas inversamente proporcionais. E essa sentença algébrica ela vai se dar através da constante de proporcionalidade, tá bom? Então, a gente consegue perceber que o tempo gasto ele é inversamente proporcional à velocidade desenvolvida. Isso porque quando um aumenta, então a velocidade aumenta, o tempo vai diminuir. Então, vamos averiguar. Como Maria tem conseguido circular a praça em 30 minutos, então nós vamos transformar para segundos, já que estamos trabalhando com metros por segundo. Então, 30 vezes 60 segundos é igual a 1.800 segundos. Numa velocidade de 4 metros por segundo, temos então que 4 vezes 1.800 vai ser igual a 7.200. Então, essa é a nossa constante de proporcionalidade envolvida. Então, representando essa constante por k, o tempo gasto por y e a velocidade por x, temos que, então, para x igual a 5 metros por segundo, que é o que ela quer desenvolver, y é igual a 7.200 dividido para 5, que vai ser igual a 1.440 segundos.
Então, transformando para minutos, chegamos a 24 minutos. E agora, quando a velocidade é 6 metros por segundo, é só dividir 7.200, nossa constante, dividido para 6, resultando em 1.200 segundos. Então, vai dar 20 minutos. Agora, quando a velocidade for igual a 7 metros por segundo, nós vamos colocar que y é igual a 7.200 dividido para 7, resultando em 1.029 segundos, e isso daqui aproximadamente vai dar 17 minutos. Então, nós vamos concluir que o tempo gasto, não é o nosso y, é dado pela divisão da constante de proporcionalidade, 7.200, pela velocidade desenvolvida, o x. Então, nós podemos representar por y é igual a 7.200 sobre x, ou até mesmo o x ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então, y vezes x é igual a 7.200, então vai ser igual a nossa constante. Então, nós podemos colocar que, se x e y forem duas grandezas inversamente proporcionais e k a constante de proporcionalidade, então a expressão algébrica vai ser y vezes x é igual a constante de proporcionalidade. Lembrando que essa regra aqui, ela é apenas para grandezas inversamente proporcionais. Mais uma perguntinha então sobre o problema anterior. Qual relação identificamos entre a velocidade envolvida e o tempo gasto obtidos por Maria? Então, como nós já falamos anteriormente, quando a velocidade envolvida aumenta, o tempo vai diminuir. Então, nós podemos afirmar que essas grandezas, velocidade e tempo, são proporcionais. Porém, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo. Então, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, nós dizemos que grandeza ela é inversamente proporcional quando há uma variação na razão inversa da outra, ou seja, duas grandezas são inversas proporcionalmente quando, ao dobrar o valor de uma, a outra reduz pela metade. É preciso ficar atento a alguns exemplos que dão grandezas não proporcionais. Então, a gente não precisa utilizar as regras das grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos ver um exemplo para conseguir praticar. Um feirante faz o seguinte anúncio: leve um abacaxi por R$ 4 e 3 abacaxis por apenas R$ 10. Esses valores são proporcionais? E qual seria o valor de 3 abacaxis proporcional ao valor anunciado por um abacaxi? Bom, respondendo então a primeira pergunta. Comprando 3 abacaxis por R$ 10, o valor pago por um abacaxi é R$ 3,33. Isso porque, dividindo 10 por 3, nós chegamos nesse valor de cada unidade. Porém, o valor, quando ele é anunciado a unidade, não é o valor unitário do abacaxi, é R$ 4,00, não é 3,33. Então, nós dizemos que esses valores eles não são proporcionais. Mesmo que uma grandeza aumente, então a grandeza do preço ele aumenta e a quantidade de abacaxis também aumenta, porém os valores eles são diferentes, não são proporcionais. Então, nós dizemos que essa grandeza ela não é proporcional. Agora nós vamos responder a segunda pergunta. Qual seria o valor de 3 abacaxis proporcional ao valor anunciado para um abacaxi? Bom, é bem simples. Nós já temos o valor de um abacaxi, que seria R$ 4,00. Então, para ser proporcional para 3, é só multiplicar. Então, 3 vezes 4 é igual a R$ 12,00. Esse, então, seria o valor proporcional se nós colocássemos. Agora nós vamos aprender sobre divisão proporcional. Lembrando que a proporção ela vai tratar de uma igualdade entre duas ou mais razões, sendo que há uma diferença quando a gente vai dividir grandezas diretamente proporcionais de inversamente proporcionais. Então, é preciso ficar atento. Quando nós trabalhamos com a diretamente proporcional, nós podemos dizer que dividir um número em partes diretamente a 2 ou mais números é reparti-lo em parcelas que sejam diretamente proporcionais aos números dados. Então, vamos expressar isso daqui que nós aprendemos em uma equação. Então, aqui nós temos a primeira razão. Então, x está para A, assim como y está para B.
Usando então a terceira propriedade da proporção, nós temos que a soma dos antecedentes, o x mais o y, vai estar para a mais b, que no caso é a soma dos consequentes. Então, x mais y vai dar um total, não é? Esse total eu falo que é o n. E o a mais b, que vai ser o que nós queremos descobrir nos nossos probleminhas, eu só repito, então a mais b. Então, vamos entender um pouco melhor através de um exemplo. Reparta uma herança de R$ 44.100 em partes diretamente proporcionais às idades de dois irmãos que possuem 25 e 20 anos de idade, respectivamente. Então, nós vamos chamar as parcelas de cada um dos irmãos como x e y. Então, nós vamos escrever uma igualdade de razões. Então, a primeira razão seria x está para 25, assim como y está para 20, que são as idades dos irmãos. Então, nós utilizamos a terceira propriedade da proporção, então x mais y está para 25 mais 20. Nós sabemos que x mais y é igual a 44.100, então aqui eu coloco. E 25 mais 20 vai ser igual a 45. Então, lembrando como nós aprendemos, que essa divisão aqui, então a nossa razão, ela vai ser igual à nossa constante de proporcionalidade, o nosso k. Então, o nosso k nós descobrimos que vai ser igual a 980. Então, agora é só substituir. Então, x está para 25, que é a nossa razão, vai ser igual ao k. E nosso k nós já sabemos que é 980. Então, é só realizar essa continha. O x, então, vai ser igual a 24.500. Agora, o y nós substituímos também na fórmula. Então, y está para 20, vai ser igual a 980, que é a nossa constante. Então, y vai ser igual a 19.600. Aqui, nesse caso, é só você colocar o 20, como está dividindo nesse caso, você passa para o outro lado ele multiplicando. Então, 980 vezes 20 vai dar esse valor aqui. Aqui em cima também, 25 vezes 980 vai dar esse outro valor. Lembrando que a soma dessas partes, então 24.500 e 19.600, ela tem que resultar no nosso todo. Então, tudo que foi colocado aqui na nossa questão. Então, somando essas partes, nós chegamos ao resultado, 44.100. Então, essa é uma forma de você identificar se você resolveu o problema corretamente. Agora, vamos ver uma pequena diferença quando a gente trabalha com divisão inversamente proporcional. Então, dividir um número em partes inversamente a 2 ou mais números é reparti-lo em parcelas que sejam inversamente proporcionais aos números dados. Então, como que ficaria a nossa equação? Bom, ficaria assim, a vezes x vai ser igual a b vezes y, que vai ser igual a. Então, x está para o inverso, então, da nossa parte, que é nosso a. Então, o inverso de a vai ser 1 sobre a. E aqui o y vai estar também para o inverso de b. Então, o inverso de b é 1 sobre b. Então, agora é só a gente igualar através da nossa terceira propriedade da proporção. Então, x mais y vai ser igual a 1 sobre a mais 1 sobre b, resultando em x mais y vai ser o todo, que a questão vai dar para a gente, que é o n, está para, então é só repetir, 1 para b mais 1 para b, para a. Então, agora vamos ver um exemplo. Reparta 84 balas em partes inversamente proporcionais às idades de dois irmãos que possuem 5 e 3 anos de idade, respectivamente. Então, aqui nós vamos chamar o x e o y as parcelas de cada um dos irmãos. Então, nós vamos escrever assim. 5x vai ser igual a 3y, que vai ser igual à nossa constante. Então, o 5 seria o nosso a aqui da nossa equação e o 3 seria o nosso b aqui dessa equação. Lembrando que se tivessem mais razões, era só nós colocarmos também c vezes z ou outra letra qualquer, ok? Aqui nesse caso,
foi um exemplo com apenas 2. Igualando isso aqui à nossa constante, lembrando que essa formulazinha está lá no início do nosso vídeo. Então, como que ficaria? X vai ser igual a K sobre 5, então é só passar para o outro lado. Então, X nós queremos isolar ele, então 5 passa para o outro lado então de K, então fica dividindo. Então, X é igual a K sobre 5. E o Y que nós queremos isolar, já que nós queremos descobri-lo também, nós passamos o 3 para o outro lado. Como está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, y é igual a k sobre 3. E nós sabemos, pelo que a questão informou, que x mais y tem que ser igual a 84 balas. Então, agora nós vamos substituir. Então, onde tiver o x, nessa continha x mais y, nós vamos trocar por essa outra equação aqui. Então, x é igual a k sobre 5. Então, aqui nós colocamos. E o y aqui é igual a k sobre 3. Isso tudo aqui vai ser igual a 84. Então, agora é só resolver. Então, nós sabemos que quando nós estamos somando frações, nós temos que calcular o MMC. Então, resolvendo esse MMC, nós chegamos no resultado de 3k mais 5k sobre 15, igual a 84. Então, somamos 3k mais 5k, 8k sobre 15, igual a 84. Então, resolvendo toda essa continha aqui, nós descobrimos que a constante de proporcionalidade vai ser igual a 157,5. Então, agora que nós descobrimos o K, nós podemos substituir nessa formulazinha aqui em amarelo. Então, por exemplo, o X nós queremos saber e o K nós já descobrimos. Então, vamos lá. X é igual a K sobre 5. Então, o K nós colocamos 157,5 dividido para 5. Então, x é igual a 31,5. Da mesma forma, nós fazemos também com y. Então, 157,5 dividido para 3. X é igual a 52,5. Lembrando que somando as partes, então, somando 31,5 e o y, 52,5, nós chegamos no resultado total, que é 84. Então, agora nós vamos aprender o que seria a regra de 3 simples. Bom, é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores proporcionais, dos quais conhecemos 3 deles. Então, por isso que é esse nome, regra de 3 simples, porque nós conhecemos 3 valores e um outro valor nós não conhecemos, que seria a nossa incógnita, nossa quarta proporcional. Então, existem alguns passos que nós podemos seguir, utilizar, para que essa regra se torne mais fácil de resolver. Então, o primeiro seria identificar as grandezas do problema, que é o que nós já estávamos fazendo nos exercícios anteriores. O segundo passo seria reconhecer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Isso porque vai ter uma diferença caso seja uma ou outra. Então, olha só o terceiro passo. Caso seja uma grandeza diretamente proporcional, nós devemos escrever a proporção entre os 4 valores envolvidos, então sendo 3 conhecidos e uma incógnita. Agora, se for uma grandeza inversamente proporcional, nós devemos fazer a inversão de uma das razões das grandezas, e a seguir escrevemos a proporção entre os 4 valores envolvidos, sendo 3 conhecidos e uma incógnita. Então, por fim, é só resolver a proporção estabelecida. Então, a inversamente proporcional, o que tem diferente da diretamente proporcional? É só você escrever a proporção, sendo que na inversamente proporcional você vai inverter uma das razões. Então, o que tiver em cima vai para baixo, o que tiver embaixo vai para cima. Vamos entender um pouquinho através de um exemplo. Bianca comprou 4 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Bom, o primeiro passo é identificar as grandezas do problema. Então, nesse caso, quais seriam as grandezas? Se você falou camiseta e preço, você acertou. E agora o próximo passo seria reconhecer se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, nós observamos que, montando uma tabelinha, nós temos que, assim que a camiseta aumenta, então de 4 vai para 5, o preço ele também vai aumentar. Então, de 120, ele vai por um valor bem maior. Então, por isso, nós dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais.
Então, agora é só seguir a regra das grandezas diretamente proporcionais. Então, é só escrever a proporção e resolver a conta. Então, escrevendo a proporção, nós vamos fazer a primeira razão, qual que seria? 4 está para 5, não é? Então, o número de camisetas vai estar assim como 120, que é o valor, está para x, que é o que nós queremos descobrir. Agora, é só a gente lembrar daquela regrinha da proporção. A propriedade fundamental da proporção é a nossa PFF. Então, se vocês lembram, é só multiplicar cruzado. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nossa PFP. Então, vamos multiplicar cruzado. Então, 4 vezes x é igual a 4x. 5 vezes 120 vai ser igual a 600. Então, passando 4 desse lado que está multiplicando para o outro lado dividindo, nós temos 600 dividido para 4. Então, vai resultar em R$150. Esse, então, vai ser o valor equivalente a 5 camisetas. Então, agora eu vou deixar para vocês resolverem outros exercícios que vocês tiverem em mente sobre grandezas inversamente proporcionais. Lembrando que na hora de montar a proporção, é só você inverter uma dessas grandezas. Então, se fosse esse exemplo aqui, nós temos essa grandeza 4 e 5. Invertendo, ficaria 5 está para 4. E mantém a outra do outro lado, ok? Então, é só vocês resolverem. Então, eu agradeço pela aula e até a próxima!